Popcast é um oferecimento de Rede Vintage, Eva Amaral Corretora de Imóveis. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo agora. Esse é o Popcast, eu sou o Rogério, eu estou apresentando o Popcast. E na nossa entrevista de hoje, finalmente estamos voltando depois de um hiato. Nós vamos começar com ele, fundador de um dos canais da TV Digital e que agora está de volta no TV Liga HD. Com vocês, Yuri Ramon. Oi, gente. Pois é, finalmente estou aqui de volta nas telinhas do TV Legal HD e agora estou no podcast. Agradeço já o Juan pela oportunidade. Agora sim podemos começar a nossa entrevista. Bom, Yuri, eu acho que ele já deve saber, né, de como funciona o esquema. A gente vai começar com perguntas. E a primeira, acho que obviamente vai ser sobre como foi o processo de criação da GA. Basicamente, em 2020, na era da pandemia, na verdade, 2019, eu já conhecia o Iago. Nessa época, eu já conhecia o Iago e a gente já era amigo, já bem próximo. E eu fazia parte do S Vida, que era a afinada emissora do Iago. Tecnicamente rolou desentendimentos, muitos desentendimentos comigo na época, com ele, principalmente com uma participante do S Vida que eu detestava. E aí foi o que ocasionou minha saída do S Vida definitivamente. Aí, como eu sou uma pessoa que gosta, na época pelo menos, gostava muito de competir lado a lado, aí eu criei a GA. Na época se chamava TV América ainda, e ela foi criada inicialmente para isso, só para competir com essa vida mesmo. Bom, aproveitando que você já puxou o Iago, mas antes disso, né, até porque a parte do Iago eu ainda vou entrar depois. Como você entrou no mundo web? No caso, o mundo fictício, né, das vozes fictícias. Nossa, isso é muito louco, cara. Isso foi mais antes do que eu ter conhecido o Iago. Foi através do Iago, na verdade, né? Porque eu tinha visto os vídeos do S Vida, que na verdade não eram. O S Vida não era o que a gente conhecia hoje. O S Vida era mais uma brincadeira mesmo, porque o Iago acho que tinha uns 9, 10 anos na época. E eu já sabia editar. Eu via aqueles vídeos, eu falava assim, nossa, do nada, simplesmente, me deu uma vontade de editar. Vou editar esses vídeos aqui. Fui no Facebook, na época eu ainda usava Facebook, fui no Facebook do S Vida e mandei os vídeos pro Iago editado do meu jeito. Falei, olha, queria entrar no S Vida, tá aqui os vídeos editados. Ele falou, nossa, ele gostou muito e deixou eu entrar. Foi basicamente esse meu início no mundo. Meu Deus, parece até um pouco assim, né? Coisinhas assim, me lembrou um pouco eu. Bom, agora que você me contou, né, desse processo de criação, né, da sua vontade, assim, de trabalhar, e foi justamente com o Iago, né? Então, como foi mais profundamente, como é que foi a experiência de você e o Iago, e como é hoje em dia? Bom, basicamente hoje em dia eu não tenho uma relação assim, é, igual eu tinha com o Iago. Com o Iago, basicamente, eu sempre assim, tava direto, todo dia conversando com o Iago, tava sempre contando tudo pro Iago. Hoje em dia é mais uma relação profissional, a gente é amigo, mas é isso, não é muito mais do que amigo. Mas também não tenho nada contra ele. Houve conflitos durante esse tempo? Muitos. Eu lembro que em 2022, antes mesmo de Andar nas Nuvens, antes mesmo de tudo que a GA é conhecida por hoje, eu lembro que eu fazia vídeos alfinetando o S-Vida e o Iago também, na época que a gente estava brigando. Eu tenho um vídeo privado na conta, no canal da GA,
que era o plantão GA. E nesses plantões eu falava muito mal do Iago. Eu falava, esse menino tem uma péssima emissora de péssima qualidade, não assistam. Ó, ele tá copiando o GA, ele tá copiando a GA. Nossa, eu falava horrores dele pra todo mundo ver. Bom, você citou as tretas com o Iago, então a gente também vai entrar até mais né? Vamos aprofundar mais. Também tem a GA, né? Então, assim, teve, assim, né, o período da GA que ela praticamente foi, não que ela faliu, mas que ela foi embora da TV digital. Então, assim, quais foram as razões da GA não ter estado mais entre a gente durante um tempo? E, assim, todos os motivos, e se isso interferiu no seu sumiço de tudo, absolutamente tudo. Bom, nessa década final da GA, né, antes dela retornar agora, já vinha tendo treta desde Andando nas Nuvens, que foi realmente a única produção que a GA conseguiu emplacar. Teve a saída da Fernanda Requena, teve as minhas tretas com o Kevin, teve as minhas tretas com o Iago, principalmente eu brigava muito com os dois. Na época, eu admito, eu tinha muita inveja do Kevin, principalmente do Kevin, porque TV Legal HD estava crescendo muito nessa época, e eu via que a GA não tinha salvação. Muito pela minha desorganização, admito. Eu acho que muito dessa coisa dela ter sumido foi por minha culpa, porque eu brigava muito com a equipe, eu falava uns absurdos que hoje eu nem penso em falar novamente, e foi isso que ocasionou a decadência dela em geral. Sim, e também depois da GA, acredito que na mesma cronologia assim, de tempo, como surgiu a Colo? Bom, eu já queria trocar a GA por algo novo. E vindo dessas brigas me motivou ainda mais a entrar em algo novo, fazer algo novo. Aí eu vi ali as emissoras web, né, como que funcionava, eu falei, vou tentar, né. Aí eu falei, já tá manchada, todo mundo já sabe que a GA era pura briga por trás, não quero mais, quero tentar algo novo. Aí eu criei a Color, simplesmente, mais para mim mesmo, porque eu sabia que o público da GA também já não era mais o público da GA, tava todo mundo caindo em cima de mim ainda nessa época. Então, mas assim, quais foram também os motivos? Porque assim, né, creio eu que com a GA meio que caiu, então você automaticamente também sumiu por um bom tempo da TV digital. Então eu também gostaria de saber os principais motivos também, em razão mais a você mesmo do que ao canal. Eu acho que assim, eu fiquei muito chateado com tudo que aconteceu e também me senti muito pressionado, assim, porque todo mundo já sabia quem eu realmente era, né? Eu fui basicamente revelado e o povo tinha razão nessa época. Eu realmente era insuportável, era uma pessoa muito ruim nessa época. Ainda sou, não vou mentir, ainda sou um pouquinho, mas nessa época eu era muito mais. E foi isso que ocasionou o meu sumiço. Falei, não quero mais. E a GA também já não tinha equipe, já não tinha mais ninguém, era eu por eu, e é isso. Eu falei, não tô bem, não quero mais, todo mundo já me conhece como briguenta aqui, então eu vou sumir e é isso. Então, também, como é que veio, né, o processo de criação da Color e as razões que levou ela também ao fim? Bom, como eu havia dito anteriormente, a Color veio como uma GA 2.0, eu diria. Eu queria voltar com a GA, mas eu senti que, sei lá, o nome GA em si não ia rolar, o povo não ia assistir e o povo ia atacar hate, porque a GA era conhecida por ser uma emissora meio turbulenta nos bastidores aí. Aí eu acabei desistindo da marca e criei a Color, e fui aos poucos, né? Fui querendo mais, ela ia ter produções em vídeo. Só que eu não tinha mais a mesma equipe, não tinha mais a mesma força.
Aí eu falei, ah não, então eu vou só começar a escrever web que é mais fácil. E foi isso. E o fim dela veio justamente porque o Kevin, eu já tinha voltado a conversar com o Kevin. Aí o Kevin, ele falou, por que você não volta com a GA? A gente estava conversando aleatoriamente, acho que a gente citou a GA, e ela falou, por que você não volta com a GA? Aí eu falei, ah, não sei se valeria muito a pena não. Ele falou, volta, velho. Você não deveria ter desistido dela, por mais que tenha passado por tudo que você passou. Aí eu falei, você tem razão, vou voltar com a GA. E voltei, ela tá aí de volta. E assim, também quais foram os principais fatores que levou a Corlo pro fim, tanto como a GA tinha tido seu fim antes? Se foi relacionado a brigas também, bastidores, coisas internas da equipe. Bom, a Collor também tinha outros fatores nos bastidores que foi, assim, eu não consegui organizar. Eu tava com uma cabeça muito bagunçada, cheia de coisa nessa época da Collor, e a equipe, eu sentia que a equipe não me levava a sério. Os autores ali basicamente escreviam o que quer e, sei lá, não era o mesmo público, entende? Era uma coisa que eu simplesmente falei, simplesmente criei a Collor para voltar, para fazer o meu retorno. E ela não teve outra serventia fora isso. Por mais que eu tivesse gostado um pouco dela. E foi isso que ocasionou o fim dela. Justamente a equipe, que não me ajudava em nada, e o Kevin, que me deu forças para voltar com a GA de vez por todas. Bem, talvez como a GA, assim, também teve esses problemas internos na equipe, essas coisas, algumas polêmicas, coisas assim que azedaram mais e também levou ao fim a Colo? Bom, teve algo parecido com a jornalista de Avatar, que até hoje eu detesto. Que até hoje eu detesto, assim, muito mesmo, que é a Glenda Paiva. Muita gente sabe, todo mundo sabe que eu tive essa treta com ela aí, que eu, nossa, assim, explodi mesmo. Nesse dia, eu senti aquele Yuri tóxico lá do passado voltar. Porque, nossa, eu queria falar um monte de coisa pra ela. Tudo que eu tinha pra falar, eu falei. Tudo de energia negativa que eu tinha, eu joguei pra ela. E eu falei, nossa, cansei, não quero mais. E também ela basicamente me expôs para todo mundo. Ela me expôs para uma parte do mundo web que eu não conhecia, que é a parte tóxica, que é a parte que segue ela como se ela fosse uma deusa. E eu falei, ah, não, não quero mais. Aí foi, esse também é um dos fatores que fez com que a Color decaísse. Então, como é que você classificaria o mundo web nesse, assim, das webnovelas lá dos canais? Como é que você classificaria esse mundo? Olha, se eu fosse dar uma nota, eu dava uma nota 5 para baixo de 5, porque é um mundo que eu vejo que o povo quer fazer mais para eles, né? Todo mundo nesse meio é narcisista, todo mundo quer elogio, quer isso, quer aquilo, mas só para eles, eles não pensam nos outros. E na hora de criticar, o povo pesa a mão e chega a níveis extremos, não é uma coisa igual aqui, no mundo, né, nessa comunidade fictícia, que é a gente mesmo, é uma bolha pequenininha. Não, o mundo web é gigantesco e só tem pessoa tóxica nesse mundo web. Então, graças a Deus que eu me livrei disso. Enfim, então, bom, a GA, assim, dentro do contexto, você não chegou a emplacar uma novela da sua autoria na GA ainda. Então, na Colo, você chegou a emplacar? E se sim, quando é que surgiu a vontade, a ideia, enfim, toda a inspiração para montar pelo menos a sua primeira novela? Na GA realmente eu não consegui emplacar, como você disse. Na Color eu tentei, quase deu certo, mas eu cancelei mais por minha culpa mesmo. Que foi Entre Rosas, que é aquela história lá enorme, que eu vi que muita gente realmente só estava lendo só porque o canal era estreante e tal. Porque, sinceramente, eu vendo ela agora, eu vejo ela com outros olhos. Eu vejo, nossa, é uma história assim,
muito lerda mesmo. Se eu pudesse meter o facão em tudo, eu metia. E a minha segunda novela na cola foi Sorte Grande, que inclusive teve inspiração do roteiro original de Ana nas Nuvens. Eu literalmente peguei o roteiro original de Ana nas Nuvens e falei, vou escrever em cima, e peguei um pouco de Ana nas Nuvens do Iago também, na parte descartada da, não sei se vocês sabem, mas a protagonista ela ia passar por um coma antes da novela ter todo aquele absurdo que teve e tal, e ser cortado. Ia ter essa fase do coma e peguei isso também, juntei tudo em Sorte Grande e lancei ela, mas nenhuma, nem Entre Rosas, nem Sorte Grande eu cheguei a completar. Acho que Entre Rosas acabou no capítulo 7 e Sorte Grande acabou no capítulo 6. Simplesmente por preguiça minha mesmo. Bom, então, aproveitando que você já puxou Andando nas Nuvens, quais foram os grandes impactos dela para a comunidade? Os principais erros dela, Não, eu diria assim, você pode dizer tanto os erros quanto os grandes impactos que ela causou na comunidade. Então você pode citar elogios, defeitos e etc. bom, eu não vou dizer que ela foi a novela que revolucionou, porque antes dela já tinha vindo O Negro Desprezado, que é realmente a nossa primeira novela com pessoas, apesar de improvisar. Mas, assim, ela teve uma certa importância aí no caminho que a gente teve até a gente ficar no que a gente tem hoje, que são as novelas com pessoas, com uma edição boa e tal. Os principais, assim, que eu acho que ela tenha causado na comunidade em geral foi justamente a importância, como eu disse, ela tem toda uma importância histórica, e os erros dela eu acho que ela teve muitos, bastidores principalmente, e muito por questão, assim, acho que era muita gente despreparada, muita gente que, assim, a gente tá fazendo muito em cima, não sei, acho que ela, hoje em dia eu vejo ela com outros olhos, né, eu não considero ela uma novela boa. É uma novela assistível, mas não é uma novela boa. Bom, então, como eu também falei sobre também a sua carreira de escritor, como é que você definiria o seu estilo de escrita como autor? Eu gosto muito de exagerar em quantidade. Seja em quantidade de personagens, seja em quantidade de cenas, seja em tudo. Eu gosto muito de exagerar. Eu gosto de fazer uma cena enorme, seja a cena de um livro. Eu gosto de fazer personagens com histórias, personagens do passado, personagens do futuro. Eu gosto de tudo isso. Obviamente, agora que eu estou no TVHD, estou aprendendo a reduzir isso e ficar mais um pouquinho pequeno, né? Fazer histórias pequenas. Mas eu gosto de histórias muito, muito grandes, tipo assim, uns 30, 40 personagens, igual o Salve Jorge, gosto de exagerar, e é isso. Acho que é esse o meu estilo. Enfim, então, aproveitando que você já está falando, né, do seu retorno, né, ao TV Liga HD, a gente também já vai dar uma revisitar também na sua atuação. Você pretende seguir no ramo da atuação? Olha, profissionalmente falando, não. Eu tenho outros, assim, outros pensamentos de vida, outros sonhos a seguir. Mas na comunidade, sim. Dependendo das oportunidades que vier, sim. Eu tenho muito a melhorar na atuação, inclusive. Em regresso, quando eu peguei o Richard, e eu confesso que eu tava com muita preguiça de atuar. Eu realmente, assim, peguei o personagem, não fiz jus ao personagem. E eu vejo que eu errei muito nisso. Realmente o personagem estava péssimo com a minha atuação. Mas, né, sim, a gente não está aqui profissionalmente, a gente está aqui para melhorar, e eu tenho certeza que conforme for passando, conforme eu for atuando em novos personagens, com certeza vai ser outra coisa, vai ser outro nível. Enfim, e também o que te faz continuar como autor e como ator na comunidade? Bom, como ator, eu acho que eu
tenho tido muita inspiração no Kevin, por mais que eu não confirme isso, eu tenho tido muita inspiração no Kevin, porque eu vejo que ele realmente lutou para chegar onde ele está e tal, teve que me aguentar por muito tempo, foi uma pedra no sapato do Kevin, e agora ele está onde está na atuação. Então eu me vejo muito assim, tentando conquistar uma carreira aí igual a dele, quem sabe. Em ator, assim, escrita, eu acho que eu sempre gostei muito mais de escrever do que atuar. Assim, eu tenho um caderno cheio de sinopses, mas eu escrevia assim, sabe, tipo assim, eu tinha 8 anos, eu escrevia histórias já, só que eram aquelas histórias meio sem sentido, era só para se divertir mesmo. Eu nunca cheguei a lançar essas histórias aí, tá tudo nesse caderno até hoje. Mas acho que é isso, acho que eu tenho mais inspiração, acho que tenho mais amor em escrever do que atuar. Enfim, aproveitando que a sua inspiração também é o Kevin, como é que é a sua amizade com ele, afinal, atualmente? Assim, a gente está equilibrado, a gente tem momentos, né? Temos momentos felizes, temos momentos de agressão que eu realmente quero partir no pescoço do Kevin. Mas tipo assim, o Kevin ele é uma pessoa e eu sou outra, a gente ambos tem boca larga pra cacete, a gente fala o que a gente tem que falar na cara do outro, e isso dá muito desentendimento certas vezes, mas comparado com o que a gente era antigamente, deu um pulo enorme em maturidade, em amizade, em sinceridade, e eu vejo isso como um ponto positivo. Amigos brigam, amigos jogam o que tem que jogar um na cara do outro, desabafam com o outro, então eu vejo uma amizade normal com o Kevin. Graças a Deus. Bom, agora a gente vai encerrar essas perguntas e a gente vai para o modelo bate-volta, que no caso talvez você também já deva conhecer, que eu vou fazer, soltar uma frase ou uma pergunta mesmo, e você tem que responder rapidamente. Preparado? Preparado, vamos lá. Enfim, vamos começar. Bom, uma novela. Uma novela, olho por olho. Uma novela boa. Nossa. Ambições. As duas, né, são boas, então tá tudo bem. É. Superestimada demais. Andando nas nuvens. Mudei de opinião. Mudei de opinião. Andando nas nuvens também. Mudei de opinião sobre tudo sobre ela, cara. Tombo merecido. Nossa, eu vou citar o nome aqui. Nossa, Fernanda Requer. Essa mereceu. Um livramento. Minha equipe antiga. Pavor. Tanto a equipe da Collor quanto a da GA foi no livramento. Enfim. Pavor. Bem melhor, graças a Deus. Enfim. Pavor, deixa eu ver. Pavor. Ai. Voltar a ser tóxico. Voltar a ser falso. É a maior e tem que aceitar. Olho por olho. Melhor personagem. Melhor personagem. Ai. Acho que o Bruno. É um personagem bom. De qual novela? De ambições. Ah, tá. Pior personagem.
José Luiz de Negro Desprezado. Rapaz, eu acho que tem alguém zicado aí na sua lista. Vai dizer assim. Gente. Um autor da TV Globo. Um autor da TV Globo. Ah, Gilberto Braga. O maior, inclusive. Um autor bom. Um autor bom, Manuel Carlos. Que ótimo, viu? Enfim, essas foram as nossas perguntas, foi o nosso programa de hoje. Depois de muito tempo, assim, sem programa, a gente tá de volta mesmo. E é isso, agora eu também preciso das considerações finais. E Yuri, o que você diria para a pessoa que quer investir no sonho de participar da dramaturgia de alguma forma, seja escrevendo, atuando e etc. Uma coisa que essas pessoas que estão chegando agora têm que aprender é não se arrepender do que você falar. Qualquer coisa que você falar vai virar fofoca, vai virar notícia. Então, assim, não se arrependa. O que você tiver que falar, fala. O que você tiver que fazer, faça. Entendeu? Seja você. Mas e se a pessoa for tóxica, meu filho, o que acontece? Aí, pelo menos, é bom ela se revelar também, que a gente vai saber que ela é tóxica, é bom que a gente já até se distancia. É verdade. Me sigam lá, @yr.artista. Lá eu posto tudo sobre tanto o TV HD quanto a que está de volta, né, a GA. E sobre o mundo web em geral, a comunidade em geral, posto tudo lá. Fofoca, inclusive, então é o que mais tem. Enfim, foi isso. Eu me despeço. Foi uma honra ter você como convidado, né? Enfim, foi muito bom o nosso papo. A gente vai ficando por aqui. E é isso, né? Bom, gente, até lá. Tchau, gente. Não percam o próximo podcast, tá bom? Dessa vez a gente vai voltar mesmo. Sigam o TV HD, a Nike TV, sigam tudo, até o Yuri. E, enfim, não percam o Mandala, próximo no Voto 9. E é isso. Fique com Deus, beijos e bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá terminando de assistir. Popcast é um oferecimento de Rede Vintage, Eva Amaral Corretora de Imóveis,